Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e passei alguns dias sem gravar, sem postar conteúdo para vocês, sempre aqui na correria. E hoje eu venho falar sobre um assunto que eu tenho percebido, na verdade, uma percepção minha aqui em relação às pessoas que chegam no canal e até já associados aqui ao canal. O que acontece? O último vídeo que eu postei, eu dei algumas dicas sobre a compra de notebooks, quais são os modelos, melhores modelos e claro, deixando como uma exceção o MacBook, que é um fabricante que eu falo muito aqui no canal. Só que eu recebi algumas postagens, alguns comentários aqui no canal que eu entendi como relevante. Eu vim aqui para falar para vocês sobre uma pequena diferença entre o Windows 11, Windows 10, enfim, e o Mac OS. No caso, eu ainda estou utilizando aqui o Ventura, tá? Mas antes, dois recadinhos só. Se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Tem bastante conteúdo de sistema operacional, essencialmente Linux. Tem coisas sobre DevOps, tem coisas sobre Docker, Swarm, enfim. Tem uma infinidade de conteúdo para você. Dá uma maratonada no canal, tem bastante vídeo para você se divertir, tá? E se você é da área de infraestrutura, se você está começando a estudar sobre cloud, eu sempre digo que você precisa ser essencialmente, no mínimo, um analista júnior Linux. Então eu deixo para você uma dica bem legal, um treinamento de Linux da Dunk Code. É um treinamento barato, se eu não estiver enganado agora, custa R$149, você pode parcelar no cartão de crédito, enfim, pagar com Pix, como você quiser. Algumas pessoas aqui no canal já compraram esse treinamento, eu tive um feedback bem bacana, eu também já avaliei o treinamento, então se você puder dar essa força para o canal, eu não tenho nenhuma parceria com o pessoal da Dunk Code, é somente uma venda lá pelo site da Hotmart, ok? Espero que você goste. Bom, vamos para o conteúdo do vídeo então, vamos lá. Windows ou Mac OS? Galera, é o seguinte, o que acontece? Cada um tem a sua vertente, o seu nicho lá, cada um tem o seu valor. Porém, eu tenho percebido o seguinte, tem gente comprando o MacBook, tem gente utilizando o MacBook, e aí quando ele percebe que é possível criar uma máquina virtual, uma VM, para colocar o Windows, ele quer fazer dessa VM a sua máquina principal. Não faça isso. Eu sempre digo, coloco nos comentários de resposta no canal o seguinte, que a máquina virtual, que é a VM, é uma máquina, ela precisa ser uma máquina auxiliar, principalmente nessa versão de processador que a Apple lançou desde 2021, o processador ARM, lançou na sua linha de MacBooks M1, M2 e mais recentemente na linha M3. Por quê? Porque esse processador, em termos de arquitetura, ele possui várias diferenças com a arquitetura x86, que é a arquitetura oferecida pela Intel, pela AMD e outros fabricantes de processamento. Então, não é possível você rodar determinadas aplicações nessa versão de Windows para os MacBooks M1, que é processamento ARM. Aí, por que isso acontece? Vamos lá. Eu li recentemente uma pesquisa num site americano, não me recordo qual agora, que 90% do mercado de notebooks baseado em processador ARM é da Apple, né? Desde que ela lançou a sua linha M1 lá em meados de 2021. Os outros 10% você tem Dell e você tem Samsung, então assim, os outros 10% de pessoas que compram MacBooks na linha de processamento ARM é muito pequeno, então não existe um esforço da Microsoft para evoluir essa versão ARM do Windows, porque se você tem 90% de processamento ARM para notebooks e esses 90% tem um sistema operacional prioritário da Apple, que é o Mac OS, não justifica, quer dizer, justifica porque você tem os outros 10% que vão utilizar, mas a gente percebe que não existe um esforço da galera de desenvolvimento de evoluir o Windows nessa versão, tanto que aproximadamente 2 meses atrás eu me inscrevi finalmente no programa do Microsoft Insider, justamente para que eu pudesse baixar a última versão do Windows ARM. E acreditem vocês, pasmem, ainda está na versão beta do Windows 11, que já tem 2 anos aí que foi lançado, e logo está chegando o Windows 12. Então assim, é legal deixar isso claro. Se você comprou um MacBook e você era usuário Windows e você comprou porque alguém te disse para comprar, ou você recebeu como máquina de trabalho do seu emprego, né, da sua empresa, eu sugiro a você que você faça uma ambientação, porque o sistema operacional é muito bom. E aí, não como uma pessoa que gosta dos produtos da Apple, sim, eu uso o iPhone, eu tenho um MacBook que não é meu, da empresa,
mas se eu fosse comprar, se eu pudesse hoje comprar, eu também compraria. Por diversos aspectos. Primeiro, o sistema operacional é extremamente estável. Ele é baseado nos seus primórdios lá, ele é baseado em Unix, mas o macOS derivou do FreeBSD, que derivou do Unix. Então assim, quando você tem um notebook baseado em macOS, é como se você estivesse trabalhando dentro de um sistema Linux. Então para você que é profissional de tecnologia, é perfeito, né? Não vamos ser xiitas, não vamos ser tão olhar tanto numa direção, né? O lance é você abrir a sua visão e perceber que você com o macOS, você vai estar trabalhando dentro de um sistema Linux. Então para você interagir com Linux, é só abrir o terminal, você não precisa instalar client SSH. Isso é só um dos benefícios que eu estou citando para quem é profissional. Para quem não é profissional da área, para você que como eu já recebi aqui no canal, dentistas, médicos, empresários, pessoas que utilizam e pedem dicas, que descobriram que é possível você criar uma máquina virtual Windows. Ah, porque eu tenho uma ferramenta que eu rodo no meu consultório, ela não tem a versão para o macOS. Dá para rodar no Windows? Dá! Vamos testar. O cara criou a máquina virtual e rodou de boa, me agradeceu, falou, pô, ficou bom pra caramba. Só que tá caindo naquela questão que eu comentei agora há pouco. A pessoa tá querendo utilizar o Windows como sua máquina principal. E aí a gente vai cair nessa questão da compatibilidade dessa versão ARM do Windows em relação ao macOS, que muitas coisas não vão funcionar. Teve gente que reclamou de câmera que não funcionou dentro da máquina virtual Windows. Teve gente que reclamou de porta USB que não funcionou dentro da máquina virtual Windows. Isso eu estou falando a máquina virtual Windows dentro do MacBook. Então assim, utilize sim a máquina virtual Windows, mas somente quando você precisar utilizar algum tipo de aplicação que você não tenha disponível para rodar dentro do macOS, ok? E aí eu sugiro a você que procure fazer uma ambientação Windows, o macOS, você pode usar a parte de navegação, você pode usar o Chrome, você pode usar o Firefox, você pode usar até o Edge da Microsoft, que tem versão também, se você preferir, já for usuário de Microsoft, vai migrar, mas eu gosto do Edge, baixa o Edge e coloca lá, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, mas eu tenho Office no meu Windows, vai rodar no Mac? Vai rodar, só que aí é uma versão paga. Então assim, uma coisa que existe dentro da Apple é, a maioria dos programas você precisa pagar uma licença, mas se você tiver condição e você achar legal, use, ok? Não que não existe Open Source para Mac, também tem, você tem que testar, né? Mas funciona. E o macOS, gente, ele é extremamente estável. Dificilmente você vai pegar problema de travamento, dificilmente você vai pegar problema de esgotamento de memória. Ih, não tem memória, tá comendo muita memória, é difícil. Quem trabalha com macOS, já é da área de infraestrutura, vai poder assinar embaixo do que eu estou dizendo, tá? Então eu queria deixar essas observações para você. Se você está entrando pela primeira vez para utilizar o macOS, para utilizar o MacBook, por favor, não faça da sua máquina virtual como a sua máquina principal, porque muitas coisas não vão funcionar e você pode acabar se decepcionando. Utilize sim, mas utilize somente para fazer tarefas que eventualmente não tenham aplicações no seu Mac, para o seu macOS, aí você precisa virtualizar. E voltando, fazendo meio que um deparo, né? macOS com Windows, tudo funciona. Você tem gerenciador de arquivos no Windows, você tem o Finder no macOS, a parte de navegação, a parte de painel de controle, dispositivo de áudio, tudo funciona com perfeição. Só que Windows é Windows, macOS é macOS. Só é diferente, né? Ele só foi escrito de uma forma diferente, ele é distribuído de uma forma diferente. Tem atualizações constantes, né? Volta e meia você precisa atualizar. Volta e meia a Apple lança uma versão que agora está na versão Sonoma. Eu ainda estou utilizando a versão Ventura, aliás. Vou tentar atualizar hoje, era para ter feito, acabei esquecendo, tá? Então assim, tente se ambientar no macOS. Se você pegou um Mac recentemente, você não vai se decepcionar, eu tenho certeza. Ele é diferente, né? O que eu posso garantir para você, ele é estável, ele não te dá problema com memória, né? O que você tem para um, você tem para outro. Agora, se você precisar realmente criar uma máquina virtual, hoje existem, eu sempre menciono 3 virtualizadores. O primeiro deles é o UTM. Tem muito vídeo aqui no canal falando sobre esse virtualizador para você instalar o Windows na sua máquina virtual, ou Windows ou Linux, seja lá o que for. O segundo é o VMware, que também tem a versão free. Eu acho que ainda tem disponível a versão free, que eu utilizo no MacBook com uma licença free também que eu consegui na época. E o terceiro é o Parallels. Esse é o melhor deles, apesar de ser pago, está em torno aí de 400, 600 reais a licença. Ele tem uma integração muito boa com o Windows, porém essa versão ARM também
ainda deixa a desejar no que diz respeito à compatibilidade. Eu vou dar um exemplo rápido. Tem um amigo aqui do canal chamado Wilson, que virou meu amigo, a gente fez alguns testes, ele tem uma versão do MacBook que utiliza ainda processador Intel. Então, o VMware consegue integrar todo o ecossistema do MacBook dentro do Windows. É como se o Windows enxergasse completamente todo o hardware da máquina. Então ficou perfeito. Já na versão para ARM não funcionou assim, porque eu participei da instalação e aí a gente concluiu exatamente isso, que a versão ARM ainda estava na versão beta. Então vamos lá, você tem o UTM, você tem o VMware e você tem o Parallels, que é dos três é o único que é pago, mas é show de bola, bacana. Eu já testei aqui, você instala o Windows, Linux, o que você quiser ali dentro, tá bom? Então é possível sim você virtualizar com segurança. Apenas atenção nesse ponto que eu destaquei e vou falar novamente. Não queira tornar a sua máquina virtual como sua máquina principal do seu sistema, porque você vai acabar se chateando, vai acabar ficando um pouco decepcionado, porque nem tudo funciona como deveria. Beleza? Pessoal, foi só essas observações que eu queria deixar para você. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo, deixa seu comentário se esse tipo de cenário está acontecendo com você, se você já superou esse tipo de cenário, se você, enfim, né? Se você, o que você acha, o que você achou do tema aqui? Se você tiver algum comentário relevante, deixa pra gente aqui, beleza? Eu respondo todos os comentários o mais breve possível. Falou? Valeu, pessoal, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.